qual que é, os primeiros sinais que a pessoa ou a família deve começar a se preocupar, olhar com maior carinho para alguém que pode estar indo para esse caminho, ou da depressão, ou do suicídio? Nós temos alguns fatores de risco, né, que são como sinais de alerta para que a gente possa prestar atenção no comportamento daquele indivíduo. Esses fatores de risco eles são levantados a partir de pesquisas mesmo, né, que são feitas, e a gente vai lendo, vai estudando e vai conseguindo compilar um pouco tudo isso. Primeiro, a pessoa que fala em suicídio, né? Quando a pessoa ela fala em suicídio, a gente tem um entendimento popular que é muito equivocado. Ela fala tanto que, se ela quisesse, ela realmente fazia. Nossa, né? A pessoa que vai se matar, ela se mata e não avisa antes. Isso não é verdade. Isso é um mito. Né? Realmente, tem pessoas que nunca falaram sobre isso e que, quando cometem o suicídio, é uma surpresa para todo mundo. Foi silencioso. Foi silencioso, mas não tem uma regra. A gente não pode dizer que a pessoa ou fala, ou faz, ou nunca fala, ou sempre fala. Não existe uma regra. Então, algumas pessoas, elas verbalizam muito que elas têm esse desejo de morte. Não é querendo chamar a atenção, né? Porque tem isso. Ela quer chamar a atenção. Isso. Né? Então, essas falas populares, né? Infelizmente, né? Infelizmente, assim como a saúde mental, eu entendo que agora a gente está conseguindo abrir um pouco o olhar da população e até das igrejas, né? Para isso que se confunde muito o que é saúde mental, o que é espiritual. Então, eu acho que a gente está tendo uma consciência maior do que é isso, e também de maneira mais de uma cultura popular. Então, quando a pessoa chega ao ponto de verbalizar que ela quer morrer, né, que ela tem o desejo de morte, porque às vezes a pessoa ela quer morrer, mas não quer se matar. Ela deseja morrer, deseja dormir um dia e não acordar no outro, ou ela já começa a ter realmente as intenções de se matar. Então, a verbalização disso já é um sinal de alerta muito importante, né, que as pessoas precisam realmente se preocupar. Outro fator de risco são doenças e transtornos mentais. Né? Pessoas com depressão muito grave, pessoas com crise de ansiedade muito séria, síndrome do pânico, esquizofrenia. Outro fator de risco muito grande que entra na questão da saúde mental, pessoas usuárias de álcool e drogas. Também a gente tem um índice de suicídio alto, né? Porque, geralmente, quando as pessoas elas estão sob efeito da droga, a droga, o que ela faz? Ela altera o funcionamento do nosso sistema nervoso central. A gente perde muito da nossa capacidade consciente, né? Quando a gente está sob efeito de algum tipo de droga. Então, as pessoas também têm mais tendência a cometer suicídios. Hoje, a gente percebe que a população idosa também tem cometido mais suicídio pela questão da solidão, síndrome do ninho vazio. Né? Então, pessoas idosas que viveram a vida toda para os filhos. Né? E aí os filhos se casam, vão embora, as pessoas se aposentam, não têm mais um trabalho, elas perdem a expectativa de vida, elas perdem o desejo de viver porque elas não encontram mais sentido na vida. E também a gente tem tido, infelizmente, uma tendência grande de suicídio entre crianças e adolescentes. Por um lado, está muito associado à questão da tecnologia, aí por vários aspectos, né? A gente poderia gravar um podcast só sobre isso. Iremos gravar. Porque falar sobre criança, adolescência e tecnologia é o tema para um podcast inteiro. Eu vou falar de maneira resumida aqui no contexto do suicídio, mas é assim, um tema que está muito... eu acho que é necessário a gente falar sobre isso. Legal. Né? É necessário. Os pais precisam entender muita coisa sobre isso. Mas, voltando para a questão do suicídio, eu acho que hoje a gente tem... a questão da falta de tempo dos pais em estarem com os filhos, o tempo de qualidade, o vínculo afetivo, o olho no olho, a conversa, o brincar junto, o abraçar. Né? Eu estava contando aqui para a Cibele antes o quanto a minha filha, que tem quase 3 anos, o quanto ela demanda brincar junto. Né? Claro que não dá, infelizmente, não dá para a gente estar 24 horas brincando com a criança, Sim. mas o tempo que a criança está lá, a gente tem que dar essa atenção. A criança ela tem que encontrar na gente, né? E nós que somos pais, cuidadores, todos nós, né? Pais, avós, tios, quem está lá convivendo com a criança, essa rede de apoio, né? Esse olhar no olho, esse sentir, esse colo, esse abraço, essa voz. Então, eu percebo, pelas pesquisas e também pela minha experiência profissional, né? Crianças entregues à própria sorte, né? Que não conseguem se vincular, famílias com uma dinâmica de violência, com uma dinâmica de abuso, com uma dinâmica de uso de drogas e álcool, com uma dinâmica de negligência. Então, essa criança ela vai se perdendo no meio desse contexto, não encontra um sentido para a vida e não consegue formar a sua própria identidade. E uma criança ou um adolescente sem identidade, ele está vulnerável a qualquer coisa que falem que ele é. Então, as mídias sociais elas vêm de maneira muito violenta em relação a isso. Né? Claro que a internet ela é maravilhosa, ela nos possibilita situações que a gente jamais poderia pensar alguns anos atrás. Hoje a gente está aqui nesse podcast graças à internet, né? Por conta dessa tecnologia. Mas, por outro lado, ela pode ser muito nociva para crianças e adolescentes que não têm uma capacidade crítica ainda formada do que eles devem e do que eles não devem consumir. Então, a gente tem esses muitos desafios, né? Desafios
que colocam essas crianças e esses adolescentes em riscos, e aí sem a supervisão dos pais, os pais não sabem o que eles estão assistindo. E a internet é terra de ninguém, é terra sem lei, né? Eu sei que a gente tem uma legislação hoje a respeito de crimes virtuais, mas até isso acontecer, vidas já foram ceifadas, suicídios já foram cometidos em relação a isso. Então, a gente tem que tomar... Eu sempre falo isso para os pais, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que os nossos filhos consomem na internet, o quanto mais a gente conseguir retardar esse consumo é o mais adequado. Sim. A minha filha, por exemplo, com 3 anos, não tem acesso, né, a rede social, muito pouco desenho, muito pouco conteúdo de internet. Eu prezo muito mais pelo brincar, né, pelo lúdico, pelo estar com ela, do que pelas mídias sociais. E é ter tempo de qualidade, né? Quando essa criança ela tem um vínculo afetivo, a criança ou o adolescente, um vínculo afetivo adequado com os pais, ela tem em quem confiar. Se ela tem alguma dúvida, ela sabe para quem perguntar. Ela não vai precisar procurar num site ou com pessoas desconhecidas a respeito de algo que ela queira saber. Então, é muito sério, né? Eu entendo que essa é uma responsabilidade de nós, pais, muito séria, de cuidar dos nossos filhos e de ter completo acesso àquilo que eles estão consumindo na internet para os filhos que já têm acesso, né? Tablet, televisão, smartphone, enfim. E a falta de cuidado nesse período pode gerar o suicídio muito posteriormente? Pode. Porque, por exemplo, ali a criança, aconteceu um fato ali quando ela era criança, e a falta de cuidado nesse período foi uma semente que entrou lá, mas que só foi germinada pós-adulto, sabe? Isso pode acontecer? Na verdade, a maioria dos transtornos mentais que eles são diagnosticados na vida adulta, a origem deles é na infância, né? Então, todas as histórias que a gente ouve, não existe uma história de uma pessoa adulta, uma depressão profunda, por exemplo, que tenha tido uma família super amorosa, uma dinâmica familiar adequada, que não tenha passado por situações de violência, não existe. Eu, em 12 anos, eu não sei quantas mil pessoas eu já ouvi ao longo de toda a minha trajetória profissional. Não existe, né? Então, e eu não estou dizendo de família perfeita, tá? Eu não estou dizendo de família de comercial, de televisão, eu não estou dizendo de família que não tenha nada, porque todos nós temos nossas questões, nossos traumas, nossas faltas, né? Aquilo que ficou, né, de marcas em nós. Eu não estou dizendo de uma família perfeita, mas de uma família que minimamente, né, consegue ter os pais organizados, um cuidado adequado, um amor, um afeto, a construção de um vínculo, a possibilidade daquela criança construir a identidade dela naquela dinâmica familiar organizada, né? A questão da espiritualidade dentro da família também é muito importante. Isso a psicologia fala, né? O quanto que pessoas que têm fé em qualquer Deus que seja, nós aqui somos cristãos, mas em qualquer Deus que seja, em qualquer religião que seja, isso faz a diferença na vida da pessoa. Porque a pessoa ela cresce sabendo que tem algo superior a ela, algo para além dela que ela pode contar, mesmo que aqui tudo dê errado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, Cibele, né? Muitas questões que acontecem na infância, quando elas não são trabalhadas, elas não são elaboradas, elas não são cuidadas, essas feridas elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Essa pessoa tem um transtorno mental grave, geralmente na vida adulta, e esse transtorno mental pode conduzir a uma situação de depressão. Mas quando a gente vai ouvir essas histórias, sempre foi lá atrás. Sempre foi lá atrás. Porque a psicanálise fala que a nossa vida adulta ela é constituída a partir das nossas experiências, né? Isso desde a concepção. Hoje, a gente tem a psicologia pré e perinatal que falam, desde o momento da concepção, já está aquele óvulo ainda, aquele embrião, aquele bebezinho dentro da barriga da mãe, ele já está sujeito, né, a receber informações emocionais, porque a placenta, ela recebe tudo aquilo que nós, mães, quando a gente está com o bebezinho, tudo que a gente come, né? Então, os médicos falam, cuidado com o que você come, tudo que você come vai para o bebê, né? Por isso que não pode fumar, não pode beber na gestação, porque tudo isso o bebê consome. Mas já foi comprovado pela psicologia pré-natal que todas as nossas emoções é como se elas fossem uma sopa de hormônios que também são... o bebê também recebe essa sopa de hormônios da mãe, né, a respeito das emoções, que vai ter interferência direta depois em quem essa criança vai ser. Por exemplo, uma mãe que está gestante, sofre violência doméstica, sofre abuso, passa fome porque está numa situação financeira muito complicada, sofre um trauma, é mandado embora de um emprego, sofre um divórcio, esse bebê ele já vai nascer com resquícios de tudo isso que aconteceu durante a gestação. Né? Então, a gente tem que pensar que, desde o momento da concepção, nós, enquanto sujeitos humanos, já estamos predispostos a sermos afetados por esse ambiente
que nos cerca e também pelas emoções da dinâmica familiar que já nos recebeu. Né? Se esse bebê é rejeitado, por exemplo, né? A mãe engravidou e não queria esse bebê, se o sexo não é aquele que a mãe desejou, se a mãe tentou abortar essa criança durante a gestação, não conseguiu. Imagina como é que essa criança nasce depois, já sabendo que ela não foi desejada, não foi amada, não foi querida, que ela não deveria estar aqui. Inconscientemente, né? Inconscientemente. Só que isso, de alguma forma, é revelado depois dentro dela. Quando é adulto. A consequência, né? Essa é a causa, depois a Isso, consequência mas aparece. muitas vezes a consequência, mesmo tendo a consequência, todo esse processo continua sendo inconsciente. Por isso que as pessoas sofrem tanto, né? E como é que isso vem para a consciência? No processo terapêutico. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? E aí, quando eu falo, né, dessa resistência, muitas vezes, que as pessoas têm de procurar um atendimento, pelo menos para a psicanálise, tudo que eu falar aqui, eu vou falar de acordo com a psicanálise, que é a linha que eu sigo, é a minha formação. Essa consciência, ela vem através de um processo de análise, né, que é quando o profissional pode ir conduzindo, né, esse paciente para os caminhos, né, esses caminhos obscuros do inconsciente e trazer para a consciência. E qual é a grande vantagem de se trazer para a consciência? Quando a gente traz a consciência, a gente tem o poder de escolha. Então, quando eu entendo que o meu desejo de me matar hoje é por conta de uma situação que aconteceu lá atrás e que hoje essa ferida que eu carrego para a vida inteira tem como ser curada, eu posso não querer mais morrer. Uau. Essa é a grande questão, né? Porque o sujeito que ele pensa em suicídio, que ele quer se matar, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com aquela dor que é insuportável e que ele acha que não tem solução. Porque se você propor para uma pessoa que fala que quer se matar a solução para aquele problema, ela não tem mais desejo de se matar. Né? Ela consegue entender que existe uma possibilidade dela viver para além daquilo. Então, é muito importante a gente pensar em tudo isso. A pessoa ela não quer morrer, ela quer matar a dor que é insuportável. Então, o processo de análise, ele possibilita isso para a pessoa. Entender a origem daquela dor e propor para ela possibilidades de sair daquele contexto de dor. Então, o seu problema tem solução. Não existe problema que não tenha solução. Nenhum problema. Todo problema tem solução. Né? E aí, se a gente está num contexto de desespero, a gente vai achar que a única solução é a morte. Mas se a gente se abre para a possibilidade de procurar ajuda profissional, a gente pode entender que tem outros caminhos que não necessariamente tirar a própria vida. E sempre tem como encontrar a origem? Teoricamente, é que assim, na psicanálise a gente não usa essas palavras, sempre nunca. Geralmente, sim. Através do processo de análise. Só que o que é muito importante falar, Sibeli, não é assim, a pessoa vai chegar lá, vai me contar a história de vida dela e eu vou falar, é isso. É um processo. É um processo. Para algumas pessoas é um pouco mais rápido, para algumas pessoas é um pouco mais lento, né? Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. Né? Isso Freud já falava, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, tudo que acontece, ele fica armazenado lá. Por isso que muitas coisas que aconteceram lá atrás, da nossa infância, reverberam só na vida adulta. Porque para o nosso inconsciente não tem tempo, não tem espaço. Está tudo guardado lá no nosso inconsciente. Né? E aí isso vai sendo trazido à tona. Então, num processo de análise, geralmente é possível chegar. Só que, para isso, o sujeito que está lá, o nosso paciente, ele precisa ter paciência, ele precisa ter persistência, ele precisa acreditar no processo, ele precisa confiar no profissional que está ajudando ele nesse processo para que isso possa ser possível. Né? Entendi. E aí, quando isso acontece, realmente é transformador na vida da pessoa. Entendi. Geralmente, eles chegam já meio que sabendo qual é a origem ou é realmente muito camada a camada? Geralmente eles trazem a demanda, né? Geralmente... É que tem todo tipo de paciente, mas, assim, se for falar na minha experiência, a maioria chega lá sem nem ter uma percepção. E aí eles se surpreendem quando a gente fala, né? Porque quando chega na sessão... Né, depois que o paciente apresenta toda a demanda, eu falo, me conta um pouco da sua história de vida. E as pessoas não entendem porque é necessário. Mas isso aconteceu lá atrás, isso eu nem me lembro mais. Isso... E é muito interessante que quando a gente começa o processo de análise, eu falo isso porque eu também sou paciente, né? As pessoas falam assim para mim, nossa, Juliana, depois que eu comecei a terapia, eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram. Assim, isso é muito comum. Eu tenho uma paciente que depois de quase 1 ano de análise, ela começou a lembrar de situações que ela tinha sido abusada lá atrás. E aí, era uma peça do quebra-cabeça que estava faltando na história dela. A gente conseguiu entender muita coisa a partir dessas lembranças dela de abuso lá atrás. Né? Então, é muito importante. A história de vida no contexto da análise, né, da terapia, é muito importante. A história de vida do paciente para que a gente possa... Eu costumo dar esse exemplo, né? É um quebra-cabeça. A pessoa chega na primeira sessão com uma peça. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E aí, cada sessão ela vai trazendo uma peça e aí vão ficando os buracos. E aí ela fala uma coisa, você encaixa lá. Aí você pergunta, você tem uma outra resposta, você encaixa de novo. Até a gente conseguir montar aquele panorama, né, da história de vida da pessoa. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.